tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo uma unha no estilo vitral, tá bom? Eu já peço perdão pelo som de fundo, tá? Por quê? Porque eu estou na minha casa e eu moro em sítio, então vai ter barulho de cachorro, de passarinho, de sapo, de tudo quanto é coisa no fundo, tá, gente? Eu nunca tinha feito unha nesse estilo vitral, não vou mentir, mas foi uma ótima primeira vez. Eu comecei pesquisando algumas referências no Pinterest e no final essas foram as fotos que eu escolhi como referência. Eu ia fazer, gente, não vou mentir, ia fazer de Pokémon. Mas depois que eu vi essa do Calcifer, eu pensei, não, eu preciso fazer uma do Estúdio Ghibli primeiro, então talvez eu traga uma de Pokémon. Se eu tiver tempo, eu pretendo fazer semana que vem, mas eu não vou prometer muito, gente. Mas ainda esse mês vai sair um vídeo, tá bom? Vitral de Pokémon. Eu cometi um erro já do começo, tá? Aqui foi um acerto. Eu fiz uma mistura de top coat com pó glacê. Pó glacê é como pó sereia, só que ele não adiciona cor, apenas brilho, tá? Eita, quase que não sai. Apenas brilho. Só que eu devia ter feito um fundo de glitter na unha. Não é porque a unha é vitral que ela tem que ser 100% transparente. E eu esqueci e eu tive que pintar depois, bem lá na frente. Gente, que trabalhão. Então, se você tentar reproduzir essa unha, não cometa o mesmo erro que eu, querida. Faça uma camada de glitter embaixo. De preferência um esmalte com glitter fininho, um fundo transparente, tá? Não pode ser pigmentado. Com fundo transparente para ficar melhor, tá bom? Eu decidi fazer o midinho e o polegar com o poeirinha, vamos chamar ele poeirinha, o espíritozinho da poeira. No anelar eu fiz o calcifer, no dedo do meio o raco e no indicador o espírito sem rosto, tá? São filmes diferentes, mas eu não tô nem aí. Gosto de todos eles. Eu tinha pego também inspiração de foto do Totoro, mas no final acabei não fazendo, porque achei muito difícil. Eu já desenhei o Totoro algumas vezes, mas não gostei muito de como ele ficou e eu não senti confiança de fazer ele. Eu comecei, gente, essa nail art com o midinho, tá? Essa mistura de top coat e brilho que eu fiz aí, porque eu fiz ela? Para misturar todos os esmaltes nela, porque além de diluir a cor e deixar o efeito vitral, também teria partículas de brilho. Então eu coloquei uma quantidade boa de top coat com esse pó glacê misturado no meio do meu post-itzinho, da minha paletinha. E aí eu ia pingando os esmaltes ao redor e misturando, diluindo o esmalte e misturando para ficar com partículas de brilho, tá? O dedo que eu comecei a fazer foi o dedo mindinho. Gente, eu filmei as duas mãos, mas não vou mostrar fazendo as duas mãos, porque senão o vídeo ia ficar, gente, ia ter 2 horas de duração. Eu fazendo, pra mim, essa unha, eu levei 4 horas e meia pra fazer, porém com muitas pausas, muito descanso, porque foi a minha primeira vez, eu tava com muito receio. Porém, eu gravei um vídeo fazendo essa unha em atendimento presencial. E em atendimento presencial eu levei 2 horas fazendo essa mesma nail art, tá? Não é idêntico, obviamente, porque é um trabalho manual, não fica exatamente igual. E também essa é a graça do vitral, cada mão fica diferente, cada arte fica diferente. E tudo bem. Esse vídeo fazendo essa nail art em atendimento presencial eu gravei também e eu vou postar aqui ainda essa semana pra vocês, tá bom? Depois, gente, eu tava fazendo o quê? No midinho eu fiz o poeirinha segurando uma estrela amarela e só, diferente do polegar. No polegar tem várias estrelas ao redor. Deixa eu ver quantas tem. 6 estrelas ao redor e no midinho apenas uma estrela na mãozinha dele. Eu vim com o esmalte S17 da Dafo. Ele é um esmalte pérola, efeito marmorizado, para fazer o rosto do espírito sem rosto. Eu sei, gente, que o mais fácil talvez seria pintar o preto, né, que é o contorno do espírito sem rosto, né, como dá pra ver aí na foto, e depois fazer o rosto. Só que, se eu fizesse isso, seria o branco em cima do preto, então aí eu teria 2 camadas de cor e deixaria o rosto muito opaco. Quando o espírito sem rosto, ele é translúcido, ele não é totalmente preto com o rosto branco, ele é meio translúcido assim, não transparente, mas translúcido, sabe? Então quis manter isso também na nail art e por isso eu fiz primeiro o rosto dele e depois eu vim contornando com a parte preta do espírito sem rosto. Eu não vou mentir pra vocês, gente, eu já tinha tentado fazer esse espírito sem rosto. Eu já tentei desenhar ele antes, tá? E ficou horrível. Nossa, a cabeça dele ficou deformada, ficou tão feio. Eu tentei fazer o rosto, ficou mais feio ainda. Nossa, gente, que decepção. A decepção do Estúdio Ghibli, juro. Então eu tava bem receosa pra fazer esse personagem, não vou mentir. Mas assim, ainda bem que no final deu certo, tá? Ainda bem, porque eu fiquei muito, muito receosa mesmo de dar errado de alguma forma, sabe? Mas deu certo. E tenho que dizer pra vocês também que das 5 unhas, a mais difícil pra mim foi a do raco, que é a que eu tô fazendo agora.
Por quê? O Raco, ele é um dragão esguio. Ele não é um dragão gigantesco. Ele é grande, mas não tem muito corpo, digamos assim. Ele não é como o Drogon de Game of Thrones, por exemplo. Ele é um dragão muito esguio, então se eu fizesse ele muito translúcido, ficaria totalmente transparente. O branco, no fundo transparente, ele ia ficar parecendo a sombra, o espírito de um dragão na unha, sabe? Então, eu estou usando o esmalte S17 da Dafu, marmorizado branco, sem diluir. Eu estou usando ele normal mesmo, tá? Eu vim copiando direto mesmo, basicamente. Copiando assim, né? Olhando a foto e reproduzindo na unha, sem apagar, sem botar, só seco mesmo na cabine quando eu finalizo o traço, gente. Eu prefiro fazer dessa forma. Explicando aqui o porquê, gente. Aproveitando que o vídeo é longo, tem muita coisa para conversar nesse vídeo. Quando você faz, por exemplo, da cabeça até o pescoço do Raco, e depois você faz, aí seca na lanterna, depois você vai emendar do pescoço até a barriga, por exemplo. Vai ficando essas emendas no meio da nail art, e eu não acho bonito, tá? Então, eu prefiro sempre fazer um traço só, eu sempre priorizo dessa forma, tá? Depois eu fiz uma mistura também do marmorizado com essa misturinha de pó e top coat, junto com o esmalte, se não me engano esse é o 358 da DayZ, que é um azul muito bonito, porém ele é um azul puxando levemente para o verde, e ele é bem pigmentado, então eu tive que diluir bem ele e fui fazendo as escamas do Raco. As escamas eu fiz mais pigmentadas também, porque como eu falei aqui no começo desse pedaço do Raco, se fizesse transparente demais, ele ia sumir. Por quê? O efeito vitral, ele se dá com o traço preto. O traço preto, ele pesa muito na nail art. Ele chama muita atenção. E é ele que dá os traços do design vitral, entende? Então, se eu fizesse o Raco fino demais e transparente demais, quando eu colocasse os detalhes em preto, além de não ter muito espaço para fazer os detalhes em preto em cima do personagem mesmo, e desenhar as escamas e tudo mais, o olho, o chifrezinho, o bigodinho e tudo mais, além de não ter espaço para isso, não daria para ver, ia ficar parecendo só uma mancha branca e azul. E eu queria muito destacar o Raco nessa nail art, porque para mim ele é a estrela dessa unha, mesmo que ele seja um menorzinho. Depois de fazer o corpo do Raco e as escamas, eu também vim fazendo as patinhas dele e o chifrezinho também. Eu não lembro se eu filmei fazendo o chifre, mas eu fiz, tá? E é o que importa. Porque, gente, como eu falei, eu levei cerca de quase 5 horas para fazer essa unha, então, gravando esse vídeo. Então, nem tudo eu gravei. E depois, imagina pegar 3 horas de vídeo, gente, e transformar num vídeo de meia hora. É muita coisa que eu tenho que tirar, muita coisa que eu tenho que cortar. Então, enfim, depois eu vim com o laranja para fazer o calcifer e com o 027 da KS. Eu amo esse esmalte da KS. Na verdade, eu gosto de todos, mas esse específico, ele é um vermelho vivo, porém ele é jelly. Então, ele já é meio que vitral. Ainda assim, eu diluí ele um pouco nessa misturinha também. Para quê? Para adicionar partículas de brilho, tá? Eu comecei fazendo um contorno interno do calcifer, e enquanto eu faço o calcifer, eu quero comentar algo sobre a unha vitral, que é o seguinte. Unha vitral, o que dá o efeito mesmo de vitral, desse mosaico, desse aspecto mosaico de montagem, é não só o personagem principal, ou seja, o centro da arte, mas também a composição de cores ao redor e principalmente o traço preto. Então, digamos que você quer fazer essa unha apenas do calcifer. Eu não sei desenhar o calcifer muito bem, tô com medo da chama não ficar muito bem desenhada. Não tem problema, é simples assim. Não tem problema. Você pode fazer um contorno, desde que dê para identificar visualmente que pareça uma chama, contornar com o vermelho, que é o que eu tô fazendo aí no vídeo agora, contornando com o vermelho, direitinho e tudo. Por quê? Porque o que vai dar mesmo a definição do traço e o bom acabamento dessa nail art é o traçado preto, não é nada além disso, é o traçado preto, gente, não adianta. Então, você não precisa se preocupar muito com a parte de baixo. É óbvio que a gente também não vai botar um borrão amarelo e vermelho e dizer que é o calcifer. Claro que não, óbvio, a gente não vai fazer uma cobrinha aleatória, um traçado aleatório e dizer que é o Raco, não, mas a gente vai tentar ao máximo se manter ali dentro daquele formato ali do personagem, mas sem se prender demais, principalmente nos cantos, tá bom? Então, enfim,
Eu fiz o calcifer com uma chama central no meio e 2 chamas menores em cada lateral da cabecinha dele, digamos assim. Depois vim com um contorno com esse vermelho jelly misturado com esse glitter para ficar bem bonito e, francamente, eu adorei. O set todo é muito bonito, eu não vou ficar de falsa modéstia, eu acho que é uma das unhas mais bonitas que eu já fiz até agora. Ah, mas você sempre vai dizer isso nos vídeos? Sempre vou dizer, gente. Sou a maior fã do meu trabalho, não adianta, tá bom? Então, enfim. Aí, aqui eu tô fazendo uma mistura de preto com glitter para fazer o poeirinha, tá bom? Infelizmente a minha base de unha também é preta, então eu não filmei muito essa parte porque não dá pra ver mesmo, mas eu fiz um círculo preto. Vou confessar que uma das minhas maiores dificuldades em nail art são círculos. Eu ainda não tenho muita precisão na mão para fazer um círculo realmente perfeito e bonito. Às vezes eles ficam muito tortos e eu tenho que ir remendando até ficar mais ou menos bom, agradável à vista. Mas eu juro que no final ficou bom, gente. É o que importa. Já aproveitei que tinha cor nessa paleta, digamos assim, e vim começar a desenhar as estrelinhas. Por quê? No mindinho é o poeirinha com uma estrelinha só, mas no polegar são 6 estrelas, cada uma de uma cor diferente, tá? Na imagem original, ele tá segurando uma noz e 7 estrelas, se não me engano, mas eu quis fazer de um jeito que eu achei que ficaria mais bonito. Então eu usei primeiro o amarelo para fazer estrelinha e fui fazendo nos 2 dedos. Fazia uma, já secava na lanterninha rapidinho para o esmalte não escorrer nem deformar a estrela, porque por ser pequeno, para ela deformar é muito rápido, né? Então eu secava na lanterna, depois vim fazendo a estrela laranja, também fiz com vermelho. O pincel que eu estou usando, gente, é o de 6 milímetros, ele é de um kit do AliExpress, desses kits de pincéis mesmo, acredito que na Shein também tem, na Shopee tem. Os pincéis que eu usei foram esse de 6 milímetros, um de 9 milímetros, também desse mesmo kit, e o pincel B3 da Blue. Eu gosto muito desse pincel B3 da Blue. Ele não foi feito com esse propósito de nail art, pelo menos a marca não se propõe a isso, diz que é para você fazer cantinho das unhas durante esmaltação em gel, porém eu uso para nail art. E vou confessar que desde que eu comprei esse pincel, ele substituiu a maioria dos que eu tenho, de verdade mesmo. Eu tenho 2 kits de pincéis para nail art, esse kit cinza, que tem esse de 6 e de 9 milímetros, que vem 6 pincéis, e tenho mais uns 10 fora esse, ou 20 pincéis, mas esse B3 da Blue realmente eu acho ele muito completo, tá? Então geralmente para nail art eu uso esses 3, e detalhes muito, muito finos mesmo, eu uso um outro do AliExpress que eu tenho, número 1, mas gente, eu não tenho link de nada, comprei faz muito tempo e cuido muito bem para preservá-los, tá? E aí eu vim com 2 esmaltes da D&Z, não lembro a numeração, um é lilás e o outro é roxo. Fiz a mistura também com essa misturinha do meio e com o 531, se não me engano, que é esse verde bandeira, verde militar, não sei, da D&Z também. Ele já é um esmalte meio diluído, digamos assim, então eu diluí mais para ele pegar partículas de brilho mesmo, tá bom? Porque eu quero que tudo brilhe, tudo pareça vidro lindo, brilhante, maravilhoso. E, gente, essa unha no sol fica, assim, um negócio de louco, de bonita que fica. Coloquei na cabine por 2 minutos e basicamente essa é a base dos personagens. Como eu disse pra vocês no começo, eu esqueci de pintar a base de brilho antes de fazer os personagens. Então, só depois que eu fiz a base dos personagens foi que eu lembrei. Então, eu tinha 2 opções. Ou começar tudo de novo, ou pintar por baixo da unha, ou contornar. Eu não quis arriscar pintar por baixo da unha porque podia descolar a camada, alguma coisa do tipo, e é uma unha que eu pretendo usar muitas vezes, que eu pretendo guardar. Então, eu não quis fazer dessa forma, eu decidi ter o trabalho de contornar. Eu tô usando um pincel língua de gato, mini língua de gato mesmo. Ele é de do AliExpress também, não é kit nem nada, eu comprei a unidade mesmo, mas vende na Shopee um kitzinho que vem dele, tá? Limpei minha paleta para usar novamente, porque vem muita cor por aí, tá bom? Refiz a misturinha de top coat e pó glacê, tá? Aqui eu vou vir com o S13 marmorizado da Dafu, o 538, se não me engano, um gel paint azul céu. Esse gel paint é desses kits de 36 cores que a gente compra na Shopee, na Shein. É um kit muito bom mesmo. E eu tenho esse kit, acho que desde que eu comecei na área, e até hoje ele não acabou, não precisei recomprar nem nada do tipo. É realmente um kit muito, muito bom mesmo, muito pigmentado. Diluí todos eles logo para facilitar a minha vida.
Como eu tinha mostrado na foto de inspiração, a foto do sem rosto tinha algumas pétalas não, algumas folhas cor-de-rosa, marmorizadas e transparentes no mosaico do vidro. Mas para fazer na unha eu decidi fazer algumas folhas com o marmorizado S13 e S17, o lilás e o branco. E depois eu vim acrescentando alguns detalhes em verde, em azul e também em amarelo, tá? Essa parte eu não tenho muito padrão do que dizer, tipo assim, você faz isso, isso e isso, porque essa parte, gente, realmente é algo muito pessoal, um toque muito pessoal, é o que você vê, é o que você gosta, que você acha que vai ficar bonito, entendeu? Então vai muito de gosto mesmo essa parte. Eu fiz 4 pontinhos de luz ao redor do calcifé, 2 cor-de-rosa e 2 amarelos, do lado direito rosa e do lado esquerdo os amarelos. Foram 2 pontinhos de luz, gente, muito simples, você pode só desenhar uma cruz mesmo, mais grossinha, não muito fina, tá? Bem grossinha mesmo, e depois quando vier com o preto você contorna direitinho para ficar o traçado de um ponto de luz, mas assim, foi só um detalhe a mais. Eu senti realmente que a unha, na verdade, que essa nail art estava muito vazia apenas com os personagens. Então eu fui acrescentando detalhes do que tinha das fotos de inspiração e do que eu achei também na minha cabeça que iria combinar, tá? Desenhei algumas pétalas, depois eu vim desenhando pétalas novamente, agora com o S13, que é o lilás. Eu já tenho usado o branco e depois vim com o lilás fazendo também nos 2 dedos, gente, tudo junto, porque para facilitar processos. Então eu sempre faço isso. Se eu vou usar, por exemplo, uma coisa que pode adiantar, uma dica aí para vocês para adiantar processos, é você, por exemplo, vou usar a cor azul, então você já usa azul em todas as unhas que você for usar azul de uma vez só, entendeu? Isso vai facilitar muito a sua vida, anote essa dica. Façam dessa forma, vocês vão ver como funciona, gente, de verdade. Tudo que for azul, eu vou pintar de azul agora, pronto, azul. Tudo que for verde, vou pintar tudo de verde. Tudo que for amarelo, pintar de amarelo. Para limpar o pincel só uma vez. Se você for limpando o pincel toda hora, vai dobrar o tempo que você vai levar para fazer isso, tá bom? Aqui eu tô adicionando brilho. Mas você já tinha adicionado brilho. Já tinha adicionado brilho, gente. Mas aqui eu tô adicionando o marmorizado S17, que é o branco perolado, em alguns pontos. E o S13 também. Para ter alguns pontos a mais além de brilho, ter alguns pontos de cor também, tá? Limpei o pincel e vim com o amarelo agora. Esse é o 006 da Fan Nails, da coleção Carnaval, se não me engano, Neon, alguma coisa assim. Tropical, não sei, gente. Eu sei que o vidrinho é verde. E aqui, gente, essa parte foi no feeling, tá? Não tem explicação essa parte. Eu senti que o design estava meio vazio, então eu vim para trazer esse contorno que tem no aspecto do mosaico vitral. A gente tem a peça central, por exemplo, o calcifer, e ao redor tem uma gama de cores, mistura de cores e estampas. Então, eu decidi trazer isso para essa nail art também. Eu misturei aqui todas as cores da paleta e vim aplicando em pontos aleatórios mesmo da unha, tá? Sempre priorizando o personagem principal. Então, na unha do calcifer, eu fiz pontos de cor verde, azul, mas principalmente amarelo e perolado e um pouco de laranja, ainda mais diluído do que o que eu usei para fazer ele, tá? Para ficar bem transparente mesmo e apenas para adicionar cor. Já no do espírito sem rosto, eu adicionei mais tons de verde e rosa. Nos dos espíritos de poeirinha, eu adicionei todas as cores, eu só não coloquei vermelho para fazer, porque eu acho que o vermelho é uma cor que, mesmo vitral, ele pesa muito no design, então eu achei que ia destoar muito, então eu preferi usar as outras cores que eu tinha, que eram mais tons pastéis, como amarelo, laranja, verde, azul e rosa, tá bom? Aqui eu tô usando um pincel de 9mm, desse kit do AliExpress, com o gel paint preto da Risa para desenhar o rosto dos personagens. E para fazer os olhos eu estou usando o gel paint da Risa branco e um boleador, tá? O boleador estou usando uma ponta maiorzinha para fazer o círculo branco, século na lanterna, e o pontinho preto eu faço com a ponta mais fina do boleador que eu tenho, que é desse aí, desse boleador laranja. Não tem marca, gente, é um boleador desses kits que você compra 6 boleadores, 12 pontas e... é isso, não tem marca, eu não lembro nem onde eu comprei, eu tenho ele há muito tempo mesmo, então não tenho muito parâmetro assim para dizer onde comprar, mas qualquer que de boleador serve. Para mim, a parte mais difícil em fazer olhos é que fazer os dois ficarem alinhados e os círculos ficarem o mais parecidos possíveis, ainda é uma dificuldade que eu tenho, então dá para ver até que eu apaguei porque eu não tinha gostado, depois vim de novo. Passei top coat, não sei porque cortou essa parte, gente, mas explicando o que rolou.
eu passei top coat nas unhas e lixei com a lixa buffer, primeiro com o lado mais grosso, depois com o lado fino. Se você for fazer esse processo, não passe a lixa buffer na parte dos olhos, porque é uma parte que está mais alta na unha. Então, para a lixa passar e apagar os olhos do personagem é muito fácil, tá bom? Por que passar a lixa buffer? O top coat, e se ainda não finalizou a unha, para nivelar. Quando você faz uma unha com tantos tipos diferentes, tantas cores diferentes e tantas camadas, é super normal que a unha fique desnivelada. Então, o raco vai estar numa altura, enquanto a aquarela, o mosaico ao redor vai estar mais baixo o nível. Por quê? Porque tem menos produto. Então, para nivelar, eu aplico uma camada fina de top coat e passo a lixa buffer. O lado mais grosso eu passo nas laterais para que essa unha não fique muito larga depois que você aplicar na mão. E o lado mais fino eu passo por toda a unha para nivelar o que der, tá bom? Sem riscar o desenho que está embaixo, tá? Aí eu vou vir com esse suporte no dedo. Esse suporte, gente, eu mesma fiz. É um anel simples que eu tinha. E essa bolinha em cima é gel de unha, gente. Literalmente gel de construção. Eu acho que é o gel 16 da Real Love ou é 16. Não lembro, faz muito tempo que eu fiz esse anelzinho. É um anel de gel, basicamente. Eu lixei a parte de cima, passei top coat nele e é isso, virou uma paleta. Eu tô usando o gel paint preto da Risa e comecei contornando as estrelinhas, as 6 estrelas do polegar, que é onde tá o poeirinha maior, com as 6 estrelas. E como transformar esse design, que tinha tudo para parecer uma tatuagem, num efeito vitral. Gente, eu acho que o segredo do vitral está primeiro numa boa base, então tem que ter um bom desenho embaixo e uma boa paleta de cores, tem que estar um mosaico bonito de cores ali no fundo, mas principalmente o vitral, ele está entre, se eu puder definir assim, ele vai estar entre a tatuagem e a teia de aranha. Por que tatuagem? Nail art que remete à tatuagem, ou que para ter esse estilo de tatuagem, o traçado é bem definido. Um preto mais carregado, bem definido. Já a teia de aranha, não. É muito preto, bem carregado. Então, o vitral, ele fica bem nesse meio termo e, principalmente, ele conecta tudo que está ali. Então, por exemplo, nessa unha, eu primeiro fiz os bracinhos do poeirinha, segurando a estrela principal em cima, que é essa estrela lilás. Contornei todas as estrelas, depois eu vim conectando todas as estrelas, através da ponta, de uma estrela para outra, de uma estrela para outra. Fechou esse círculo, eu vou conectar da ponta da estrela para a extremidade da unha. Então, de dentro para fora, eu sempre fui fazendo assim, de dentro para fora. Depois que eu conectei todas as pontas de todas as estrelas, de dentro para fora, eu vim ver no meio o que estava nessa sensação de vazio e onde eu achava que eu poderia preencher mais. Existe outra forma de fazer vitral? Existe. Outra forma de você fazer efeito vitral é você fazer o contorno preto primeiro. Passar o glitter, passar o preto, né? Fazer o seu design e depois vir preenchendo cada quadradinho com a corzinha desejada. Francamente, eu não sei se dá certo, eu não testei, mas também não pretendo testar. Eu gostei muito dessa forma que eu fiz. Eu acho bem melhor também e me dá um pouco mais de liberdade de criação, entende? Então, enfim. Eu conectei todas as estrelas e tive certeza que todas as pontinhas estavam conectadas a alguma coisa. Não deu para gravar tudo, gente, porque principalmente o raco, impossível de gravar, porque os detalhes dele são muito pequenos mesmo, gente. Contornar as patinhas dele, a cauda e principalmente a cabeça, onde tem os chifrezinhos, o bigodinho dele e tudo mais. Gente, isso não tem como gravar, porque eu preciso estar com a unha muito perto do rosto para conseguir enxergar o detalhe tão pequeno, sabe? Então, enfim, mostrando como eu fiz o calcifer e segui esse mesmo princípio também em todas as outras unhas. Eu contornei primeiro a chama interna, que é essa chama laranja, e puxei uma linha do olho para baixo e do olho para cima, tá? Do contorno do olho. Na imagem original, ele tem um contorno preto ao redor do olho. Eu não quis fazer esse contorno preto ao redor do olho, não, tá? Mas aí é uma questão minha mesmo, ninguém é obrigado a nada, tá certo? Mas eu deixei como tava e ficou muito bom, só para constar. Eu contornei ele, depois eu vim contornando os pontos de luz que eu disse para vocês. Basta fazer uma cruzinha mais gordinha e tá tudo certo. Porque o que vai definir realmente o traçado, o formato, é o contorno preto, tá? Então eu vim definindo o traçado com o pincel. O pincel é o mesmo, gente, que eu tô usando para fazer todo o contorno preto, é o mesmo. B3 da Blue, tá? Não é um pincel barato, mas para mim valeu o investimento. Então, enfim. Depois eu vim fazendo o contorno por fora, porque esse sim vai definir o formato do formato.
entendeu? Então vim fazendo contorno por fora das chamas do calcifer, tá bom? E depois eu conectei os dois. Por quê? Porque tem uma linha dentro e uma linha fora. Gente, que vitral é esse? Tem que estar tudo conectado. Esse para mim é o maior segredo do vitral. Então, eu conectei o calcifer com os pontos de luz, com os de cima e com os de baixo. E também conectei o calcifer, a chama vermelha com a chama laranja, fazendo um traçado na diagonal. Um para cima, um para baixo. Nas duas laterais eu fiz traços. Na parte de baixo também. E nas chamas em cima eu também fiz, tá? Como dá para ver aí no vídeo. Conectando as chamas de cima com as chamas de baixo, tá bom? Também fiz alguns detalhes ao redor, alguns detalhes do mosaico que eu tinha feito. Porém, o calcifer, nessa unha, ele é bem grande, ele toma bastante espaço na unha. Então, além de não sobrar muito espaço para fazer muito vitral, digamos assim, eu também não quis ficar inventando a roda, sabe? Inventando muita moda. Então, eu contornei um mosaico que já estava por baixo, com os detalhes do azul, do laranja, etc., os pontos de luz. Liguei também do ponto de luz para fora, para a extremidade da unha, fiz da mesma forma. E depois só fui preenchendo basicamente os vazios. Ainda assim, nas laterais, acho que foi o espaço que eu fiz menos detalhes. Eu fiz mais detalhes em cima e embaixo do calcifer. E pronto. Não tem muito o que explicar, gente, porque realmente só você fazendo e você olhando e tendo esse feeling de assim, aqui tá mais vazio, eu vou fazer um traço a mais, aqui tem muito traço, então já não vou colocar mais nada e etc, entendeu? No final o set ficou assim, eu depois finalizei com top coat, obviamente, porque tem que ter, né, gente? O top coat que eu estou usando é o top coat blindado da Real Love. Ele é muito bom, pra mim é o melhor top coat que eu já testei, eu não me canso dele, além de ter um ótimo custo-benefício. Finalizei todas as unhas com top coat e não senti a necessidade de filmar essa parte. No final do vídeo tem uma foto mostrando esse set, como ficou na minha mão. E quem quiser ver lá no meu feed, no Instagram, tem um vídeo também mostrando como ficaram essas unhas na mão. Tem vídeo lá tudo bonitinho pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.